Olá! Bem-vindos à segunda parte da nossa conversa sobre carboidratos. Na primeira, a gente viu os tijolinhos básicos, né? Agora, o negócio fica mais sério. Vamos mergulhar num mistério que parece até mágica. Como é que o mesmíssimo bloco de construção consegue criar, ao mesmo tempo, a energia que a gente usa para viver e as estruturas mais duras que existem na natureza? Parece impossível, mas é disso que a gente vai falar. E olha só, aqui está o nosso quebra-cabeça bem na nossa frente. De um lado, o amido, do outro, a celulose. Adivinha só, os dois são feitos da mesmíssima coisa, glicose. É a mesma pecinha, só que um vira combustível puro para as nossas células e o outro, bom, o outro vira uma fibra que o nosso corpo simplesmente não consegue usar. Como assim? Como é que pode? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa entender como essas coisas são construídas, a arquitetura delas. A gente está falando de polissacarídeos. São moléculas gigantes. Imagina assim, um monossacarídeo, tipo a glicose, é uma pecinha de Lego, uma só. Agora, quando a gente junta um monte dessas pecinhas, uma atrás da outra, num processo chamado polimerização, a gente cria um polímero, uma estrutura enorme, complexa. São as grandes obras de engenharia do mundo dos carboidratos. E essas nossas construções de Lego, elas podem ser de dois tipos básicos. À esquerda, a gente tem os homopolissacarídeos. Pensa em construir uma torre gigante usando só peça amarela. É sempre a mesma peça se repetindo, se repetindo. Já do outro lado, à direita, estão os heteropolissacarídeos. Aí a coisa muda. É como usar peças de várias cores, vários tipos diferentes. A construção fica bem mais variada. E adivinha só onde estão os personagens principais da nossa história de hoje? O amido, o glicogênio, a celulose, todos eles pertencem à primeira família, a dos homopolissacarídeos. Ou seja, todos eles são construídos usando uma única peça, a mesma molécula, a glicose. E isso deixa o nosso paradoxo ainda mais fascinante. Então vamos dar uma olhada nas funções. Primeiro, vamos falar de reserva de energia. O amido é o cofre de energia das plantas. Elas guardam tudo ali em grânulos. É por isso que batata, milho, arroz dão tanta energia. Já o glicogênio, bom, esse é o nosso estoque pessoal, a nossa reserva de energia rápida que fica guardadinha no fígado e nos músculos, pronta para ser usada quando a gente precisa daquele gás a mais. Agora, mudando de função, vamos para os arquitetos, os construtores. A celulose é o que mantém uma árvore em pé, é o esqueleto dela. É o principal componente da parede das células vegetais, que dá toda aquela rigidez, aquela estrutura. Pensa em madeira, em algodão, é pura celulose. E tem um primo próximo dela, a quitina. Ela constrói a armadura dos insetos, dos crustáceos, aquele exoesqueleto super resistente. São polímeros feitos para aguentar o tranco. E é aqui que a gente chega no ponto central, no coração do mistério. A mesmíssima molécula de glicose serve de base para criar um estoque de energia, como o amido, e uma fibra estrutural absurdamente resistente, como a celulose. Como é que a mesma peça de Lego pode construir um travesseiro e uma parede de concreto? A resposta está num detalhe, em como essas peças se encaixam. E a resposta está bem aqui, nesse detalhe químico que parece insignificante. A diferença toda entre o amido, que a gente digere, e a celulose, que a gente não digere, está na orientação de uma ligação química, uma só. No amido, essa ligação é do tipo alfa. Ela faz a molécula se enrolar, como uma mola. Já na celulose, a ligação é beta. E isso faz as moléculas ficarem retinhas, empilhadas, super fortes. É uma mudança mínima na geometria que muda tudo, absolutamente tudo. E essa pequena diferença, nossa, ela tem consequências gigantescas para a nossa digestão. É exatamente a pergunta que está ali, né? Como é que se pode comer um polímero de glicose e não adiantar nada? E o outro, se comer, dá um monte de energia. É isso. Essa é a fronteira bioquímica. É o que decide se um alimento vai nos nutrir ou se vai só passar direto. E o porquê disso está nas nossas enzimas, as ferramentas que o nosso corpo usa para desmontar as coisas. Pensa num sistema de chave e fechadura. É perfeito. As nossas enzimas, tipo a amilase, são a chave que encaixa perfeitamente na fechadura da ligação alfa, lá do amido. Encaixou, girou, quebrou. A glicose está livre. Só que a ligação beta da celulose é outra fechadura, completamente diferente. E a nossa chave não encaixa. Simples assim. Por isso que a celulose passa intacta pelo nosso sistema. Aí vem a pergunta, e as vacas? E os outros herbívoros? Ah, eles arranjaram uma solução genial. Terceirizaram o serviço.
O estômago de uma vaca, o rumen, é basicamente uma usina de fermentação lotada de funcionários, micro-organismos. E esses carinhas, eles têm as chaves certas. Eles produzem as enzimas, as celulares, que a gente não tem. São esses micróbios que fazem o trabalho de quebrar as ligações beta da celulose e liberar toda a energia para o animal. Tá, se a gente não digere, então para que serve? Bom, para nós, a celulose vira o que a gente conhece como fibra alimentar. E ela é super importante, viu? Tem benefícios claros, ajuda a regular o intestino, dá aquela sensação de saciedade, mas tem um mas. Cuidado com excesso. Fibra demais pode ser ruim, pode causar gases, desconforto e até atrapalhar a absorção de algumas vitaminas. Como sempre, o segredo é o equilíbrio. E agora, se preparem para uma reviravolta na história. A gente acabou de falar que não temos enzimas para quebrar a ligação beta, certo? Pois é, mas o nosso corpo produz uma, a lisozima. Ela consegue sim quebrar ligações beta, só que o alvo dela não é a comida. A lisozima que a gente tem na lágrima, na saliva, ela é uma arma de defesa. O trabalho dela é atacar a parede celular de bactérias. E adivinha do que é feita essa parede? De um polissacarídeo com ligações beta. É o nosso sistema de defesa nos protegendo de infecções. Agora vamos sair um pouco da digestão e falar de outros polissacarídeos super importantes. Os glicosaminoglicanos, ou GAGs, para encurtar. A função deles é outra, lubrificação. Eles são como esponjas moleculares que seguram a água e formam um gel. E para que serve esse gel? Para amortecer as nossas articulações. É por isso que a gente ouve tanto falar de condroitina em suplementos para articulação. A condroitina é um tipo de GAG e ajuda a manter a nossa cartilagem saudável. Mas a química dos carboidratos não fica só na biologia, não. Ela vai parar direto na nossa cozinha e de um jeito delicioso. Pega um carboidrato simples, junta com uma proteína e esquenta. Quando a temperatura passa dos 60 graus, uma mágica acontece. O nome dessa mágica é reação de Maillard. Só que essa reação pode ser uma faca de dois gumes. Do ponto de vista nutricional, às vezes ela é um problemão. Pensa no processamento de ração para animais. Se a temperatura sobe demais, acontece a reação de Maillard sem querer. E o que ela faz? Cria uma ligação super forte, quase inquebrável, entre o carboidrato e o aminoácido. As enzimas digestivas chegam lá e não conseguem quebrar. O nutriente fica trancado. Resultado, o valor nutricional da ração despenca. Mas na gastronomia, essa mesma reação é a estrela do show. É ela que cria aquela crosta dourada e o cheirinho maravilhoso do pão assando. É ela que dá aquele sabor incrível da carne selada na panela, a complexidade do café torrado. Na cozinha a gente quer a reação de Maillard. Ela é sinônimo de sabor, de cor, de aroma. É a ciência por trás de quase tudo que a gente acha gostoso. Então, na indústria de alimentos, o jogo é controlar a química controlando a temperatura. Quer secar um ingrediente sem começar a malhar? Usa uma estufa a 60 graus. Precisa fazer uma análise e não se importa com a reação? Pode subir para 100 graus. Agora, e se a gente precisa preservar algo super sensível, tipo uma vitamina? Aí a gente vai para o outro extremo, a liofilização. Congela tudo a temperaturas baixíssimas e tira a água sobre vácuo. Assim, a molécula fica intacta. No final, tudo volta para aquele ponto central. Aquela diferença sutil, quase invisível, entre uma ligação alfa e uma ligação beta. Essa pequena mudança na arquitetura molecular é a fronteira. É o que separa energia de fibra. É o que define a digestão de uma vaca, a qualidade de uma ração, o sabor de um pão. Entender isso é a base para entender todo o mapa metabólico, para entender a ciência da nutrição de verdade. Vamos pensar um pouco mais fundo. Essa diferença entre alfa e beta define como a energia flui por ecossistemas inteiros. A energia está lá na grama, na forma de celulose. A vaca come, seus micróbios quebram a ligação beta e essa energia chega para a gente. Um ciclo inteiro ditado pela orientação de uma única ligação química. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que outras coisas gigantescas no nosso mundo, na nossa vida, são definidas por detalhes assim tão pequenos que a gente nem enxerga?